Solta. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 9, por gentileza. Nós vamos continuar a nossa série de estudo bíblico neste livro, chamado Livro das Revelações. Começamos lá no capítulo 1, fizemos um apanhado geral no início aqui, um panorama do livro todo para situar o nosso estudo. E começamos então com a revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. O livro todo é baseado na revelação que João recebeu. Ele é o autor do livro, é ele que teve as revelações, é ele que viu todas aquelas coisas, foi a ele que foi dito para escrever o livro, as cartas para serem direcionadas às igrejas, e nós estamos já no capítulo 9, nós vamos encerrar. Nosso querido irmão Cleito aqui disse que acompanhou até o capítulo 4, a série toda, e depois deu as impossibilidades, e agora ele retornou. Já, acho que no capítulo 8 você também participou de algumas exposições, se eu não me engano. E agora nós já entramos no capítulo 9, que são a quinta e sexta trombeta que estão sendo tocadas. Então, o capítulo 8 foram as 4 primeiras trombetas, e o capítulo 9, nós temos 2 aqui, vai ter um intervalo do capítulo 10, tipo interlúdio, no capítulo 11 vai ser a finalização da 7ª trombeta. Então hoje eu quero ver com vocês o finalzinho aí do capítulo 9, que é a 6ª trombeta. Mas só para a gente recapitular aqui, então, Apocalipse 9, de 1 a 21, que é o texto todo. Eu já disse para vocês que as trombetas não anunciam propriamente o fim. Nós não estamos aqui com o ressoar das trombetas dizendo que é o fim do mundo, mas aqui é para mostrar o juízo de Deus que vai culminar no fim do mundo. Há um juízo, meus irmãos, da parte do Senhor Deus de consumação do século. Mas aqui é só a apresentação do juízo sobre a terça parte dos homens, da criação. Vocês devem lembrar que as primeiras trombetas atingiram a natureza, e agora aqui está atingindo os seres humanos. Nós vamos ver isso. Então, aqui anuncia o juízo de Deus que se manifesta na terra. Nós temos falado isso daí. Então, as trombetas apresentam basicamente o mesmo tema dos selos. Quem já estudou, já passamos por aqui também. Vimos que as trombetas têm a sua semelhança com as pragas que foram realizadas pelo próprio Senhor Deus lá no Egito, quando o povo de Deus estava lá cativo. E vimos aí, então, semana passada, o primeiro ai, que foi a 5ª trombeta a tocar, capítulo 9, de 1 a 12. E nós falamos daquela estrela que caída, e identificamos aquela estrela como Satanás, que de maneira assustadora, ainda que uma estrela caída, foi dada a essa estrela chave para abrir o abismo, e a gente viu o que é que saiu desse abismo. E então nós passamos por esta apresentação semana passada, e hoje eu quero ver com vocês então a 6ª trombeta. Então eu vou ler do versículo 13, tá bom? Porque semana passada nós lemos do versículo 1 ao versículo 12. Então acompanhe aí, por gentileza, a leitura do texto sagrado. Apocalipse 9, de 13 a 21. Diz assim: O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens.
O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Vou repetir, era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvido, e nem ouvir, e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Que texto, meus irmãos! É aqui que os críticos entram dizendo: o que é isso aqui? O apóstolo João, de fato, teve uma revelação real ou foi fantasia, alucinação da cabeça do apóstolo? Como eu disse semana passada, o apóstolo João estava preso, já velho, bem debaixo de opressão, limitado. Então, de repente, agora ele tem essas revelações e descreve desta maneira. Meus irmãos, se nós formos analisar o texto simples e puramente com a nossa mente racional, carnal, é claro que nós vamos chegar a uma conclusão que isso daqui é loucura da cabeça de um homem, porque foi ele que viu isso daqui. O texto vai deixar isso bem claro. Ele viu, não fui eu que vi. Eu creio que também nenhum de vocês aqui. Então, nós estamos aqui hoje fadados a acreditar no que ele disse, ou então, eu estou usando a palavra fadado num termo humano, ou fadado ao fracasso. Então, nós tomamos esta palavra como palavra viva e verdadeira, palavra de Deus. Por detrás da mente cansada e idosa do apóstolo João estava a mente daquele que conhece todas as coisas. O Espírito Santo inspirando o apóstolo a registrar a revelação que ele estava recebendo. Então nós tomamos, meus irmãos, o escrito aqui como palavra de Deus, divina, santa, ainda que na nossa visão limitada, coisas aqui que não dá para a gente compreender. As figuras que são usadas aqui, humanamente falando, nós não temos capacidade de compreender. Então vamos tentar ver o que João está querendo nos dizer aqui. Mais ainda, vamos ver o que é que o Senhor Deus quer nos dizer por esse texto. Semana passada nós falamos do primeiro ai. Primeiro ai é uma sentença de juízo que está vindo. E aqui, meus irmãos, a gente está olhando para trás um pouquinho, porque quando João recebeu essa revelação, ele recebeu a revelação olhando para frente, do que iria acontecer e coisas que já estavam acontecendo. Porque pegando o contexto, os irmãos no primeiro século, especialmente na época dos apóstolos, já estavam sofrendo terrivelmente na mão de ímpios. Então, o que nós temos aqui, esta revelação, este juízo, é juízo da parte de Deus sobre os ímpios que oprimem o povo de Deus. E João está debaixo desse jugo. É como que sendo uma palavra de consolação para o apóstolo. Você está aí na sua limitação, mas
eu não te abandonei, você não está sozinho. Toda a opressão que você está enfrentando, todo o sofrimento, toda a dor, eu estou atento a tudo isso e há uma punição da minha parte. Eu irei realizar os juízos, não só sobre aqui, João, debaixo desse governo que você está, mas eu irei exercer um juízo sobre a terra. E aqui, meus irmãos, a linguagem terça parte dos homens. Terça parte te lembra alguma coisa? O que Satanás causou no entendimento, no entendimento aí de quando essa estrela que perdeu a sua autoridade, o que é que ele arrastou com a sua cauda? Nós vamos ver mais para frente, a terça parte. Então nós vamos com calma aqui ver este segundo ai, meus irmãos. O que nós temos aqui é você já deve ter prestado atenção, a libertação dos 4 anjos. Dá uma olhadinha aí no texto. O versículo 13 diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta. 6º anjo porque nós estamos na série das 7 trombetas. E cada trombeta, um anjo tocando. Então, 5 já tocaram a trombeta. Agora aqui o 6º. Então, o 6º anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Esse detalhe aqui é muito importante a gente prestar atenção. Possivelmente, a voz do anjo que apresentou as orações diante de Deus, lá no capítulo 8, é a mesma voz do anjo que agora aqui está falando. Se você der uma olhadinha para trás, capítulo 8, olha aí na sua Bíblia, versículo 3, 4 e 5. Aqui é antes de começar a tocar as trombetas. Vocês lembram que o anjo disse assim, o João dizendo, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. A palavra altar aí. Vocês sabem que altar é lugar de sacrifício. E diz, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Santos aqui, meus irmãos, da igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando dos crentes, daqueles professos no Senhor Jesus. Não santos no entendimento de uma religião muito famosa aqui da nossa época, que a pessoa morreu e foi canonizada e virou santo. A palavra santo aqui é aquele que foi separado para uma missão específica, é aquele que foi alcançado pela graça. Então está falando dos crentes em Jesus Cristo, aqueles que morreram como mártires e morreram clamando por justiça. E a oração agora chega diante do altar do Senhor Deus, levado por este anjo, e sobe como fumaça. E olha o que acontece no versículo de número 5. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Olha a figura. E o que é que houve quando o anjo faz isso? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, mostrando que há um juízo da parte de Deus na terra, em clamor à oração, em clamor pelo povo de Deus, que oram. Então, quando nós fizemos a exposição do capítulo 8, nós frisamos bastante para vocês a importância de oração, de orar. Meus irmãos, a nossa oração não é desperdiçada. Assim como nenhuma gota do sangue do Senhor Jesus foi desperdiçado na cruz, todos aqueles que foram alcançados por Ele, nenhuma oração nossa é desperdiçada pelo Senhor Deus. Pode ser que o Senhor Deus não responda da nossa maneira, mas nenhuma delas é desperdiçada. Todas elas chegam diante do Senhor Deus. E agora nós temos essa informação que me parece que o juízo de Deus na terra, especialmente sobre os homens ímpios, é em resposta ao clamor da igreja. Por isso orem.
Às vezes nós enfrentamos muitas injustiças aqui na terra. Nós só não temos autorização para fazer justiça com a própria mão. Mas eu penso que o Apocalipse nos dá o entendimento das orações de imprecações dos salmos. Meus irmãos, eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, mas eu posso orar: Senhor, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo. O Senhor não contempla o mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor não é aquele que inocenta o culpado. Tu és um Deus justo. E quando a igreja começa a sofrer muitas injustiças, ainda que ela venha a se tornar mártir, muitas vezes o sangue dos mártires não são desperdiçados. Então olha o que está acontecendo. Então voltando lá para Apocalipse 9, por gentileza. Versículo 13. O que nós temos aqui é que quando um anjo toca a trombeta, João diz que ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, o altar de ouro. O ouro aqui é muito significativo, é o valor máximo que você pode encontrar, então dizendo que esse altar é um altar valiosíssimo. O judeu sabia disso daqui quando tinha o tabernáculo, ou depois do templo construído. Tudo naquele templo era praticamente de ouro, para mostrar o valor significativo daquilo ali. E aí então diz que este anjo está nesse altar de ouro, o altar que se encontra na presença de Deus, dizendo, versículo 14, ele diz, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Preste atenção aqui comigo na cena. O 6º anjo toca a trombeta. Ele vai tocar a trombeta. E quando ele toca, João diz que ouviu a voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, um anjo falando para o 6º anjo. Solta, é alguma coisa que, nesse sentido, os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, meus irmãos, é muito significativo na Bíblia. Os estudiosos dizem que o rio Eufrates é o que dá o limite do povo de Deus para os gentios, para os pagãos, por assim dizer. É o rio que estava lá, como que eu vou dizer isso? O Éden, o jardim do Éden, tinha um rio muito significativo, rio Eufrates. Agora, esses anjos estão na beira do rio, segurando alguma coisa, ou prestes a fazer alguma coisa, e um anjo então diz para aquele que está tocando a 6ª trombeta: solta os anjos. E soltar aqui, meus irmãos, é para fazer alguma coisa. O versículo de número 15 diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Meus irmãos, anjos, mensageiros, seres celestiais a serviço do Senhor Deus, seres poderosíssimos que estão à disposição daquele que criou todas as coisas. E esses anjos aqui são anjos de Deus, meus irmãos, anjos de Deus. Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. A gente pode fazer a pergunta: João está vendo isso daqui literalmente? O que é que ele está querendo dizer? Matar a 1/3 parte dos homens, e é para atingir a humanidade, o homem aqui é genérico, é alguma coisa que vai vir e que vai dizimar uma quantidade significativa de seres humanos. Meus irmãos, ainda que nós estamos vendo que são os anjos que estão sendo usados aqui, porque o 6º anjo só vai tocar a trombeta porque o Senhor Deus é que está por detrás de tudo isso, e todos os anjos estão de acordo com a vontade de Deus. Então, quem está agindo poderosamente
pelos anjos, é o próprio Senhor Deus. Então, é algo assustador. E aí você fica pensando assim, pastor, quando é que isso daqui aconteceu na história? Ou ainda não aconteceu, ou ainda vai acontecer? Eu penso que, sim, já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. A terça parte aqui é um juízo parcial. E, meus irmãos, de vez em quando a gente vê isso acontecendo. Seja em locais bem pontuais, ou então em regiões bem mais amplas. Eu poderia citar para vocês a terrível pandemia que nós enfrentamos. Se você for fazer um apanhado de quantas pessoas no mundo morreram, a gente pode chegar a um número significativo. E, meus irmãos, o que foi a pandemia? Quem é que estava por detrás desta pandemia? Ainda que eu sei, foi um vírus criado lá num país tal, isso daí é uma... Mas, meus irmãos, olha aqui. E esta pandemia afetou exatamente só os seres humanos. Quantas pessoas morreram? A princípio era só idoso que ia morrer, vocês lembram disso? Mas aí depois nós começamos a ver que pessoas aparentemente saudáveis também estavam morrendo. Eu só estou trazendo isso para fazer você pensar. Estou dizendo que o que João está dizendo aqui é o que a pandemia causou. O que eu estou dizendo é que existe da parte de Deus um juízo que na terra para dizimar pessoas. É o que eu vejo no texto. Então o versículo 16 nos assusta sobre a quantidade. Mas vamos lá para a descrição então dos cavalos de guerra. Só que são cavalos de guerra demoníacos. Olha aí comigo o versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. É óbvio que nós estamos retratando aqui um juízo eterno da parte de Deus. Mas a figura aqui é assustadora. Não tem na face da terra um animal que retrata isso daqui. Claro, cavalo nós sabemos o que é. Leão também. Agora, a figura aqui está bem misturada. Está assim, na visão que ele teve, ele contemplou os cavalos e os seus cavaleiros. Então, a figura, talvez na mente de João, era o exército de inimigos quando vinham. Naquela época, meus irmãos, era cavalos mesmo. Cavalos que eram usados para as grandes batalhas. Na mente do apóstolo João, o que está é isto. E ele diz que não só os cavaleiros eram vestidos de armadura para a guerra, mas os próprios cavalos. Então, tanto os cavalos quanto os cavaleiros eram preparados para a guerra, fortemente preparados para a guerra. Então, ele diz que tinham couraça cor de fogo. O fogo aqui é para mostrar o poder de destruição, de jacinto e de enxofre. E a gente começa a ver lugar que tem fogo, enxofre, a gente já começa a pensar em algumas coisas. Só que o que nos assusta é o que ele diz em seguida no versículo 17. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Por que João traz essa figura, meus irmãos? Possivelmente porque é o que ele diz aí em seguida, que da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Um leão, eu sei que hoje a ciência já nos diz que um dos animais selvagens que tem uma mordida mais poderosa, eu acho que está o crocodilo, se eu não me engano. Depois vocês fazem uma pesquisa aí. Mas fazem também uma pesquisa para você ver o poder da força de uma mordida de um leão. Se ele segurar, está seguro. Por isso é que você vê aí nesses programas, quando o leão fica lá na tocaia, aguardando a sua presa, quando ele consegue pegar, seja a presa do tamanho dele ou maior do que ele procura jugular. Pegou ali,
asfixia. Exatamente, para deixar sem fôlego o animalzinho e com aquela mordida violenta. Olha o que o apóstolo João está dizendo. O que eu vi foi isso. E o versículo 18 diz o seguinte: por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, é inescapável. É a ação que quando vier, não vai ter como escapar. A terça parte vai ser dizimada, como o leão pega a sua presa e não escapa. Por mais que você fica com aquela sensação, tomara que escapa, tomara que escapa. Depois que pegou, meus irmãos, o leão não larga mais. E aí o versículo 19 diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. O que nos assusta aqui é que esses seres que estão sendo usados para destruir a terça parte dos homens não têm autoridade por si só, não estão fazendo aquilo que é apenas do agrado deles, eles estão amando de alguém. Você vê que o anjo toca a 6ª trombeta. Um anjo diz: solta os 4 anjos que estão lá na beira do rio Eufrates. Quando solta, olha o que é que eles fazem. Aí João tem uma visão de que são seres velozíssimos, seres destruidores, que vão atrás da presa e pegam. Meus irmãos, isso aqui é para mostrar que o juízo de Deus sobre os ímpios é certeiro. Aquilo que o Senhor Deus diz que vai acontecer, meus irmãos. Isso aqui é para trazer temor ao nosso coração e, ao mesmo tempo, despertar em nós uma urgência de pregar a salvação em Cristo Jesus. Porque olha o que vai vir sobre os ímpios, e já tem vindo, meus irmãos. Então aqui a descrição é terrível, terrível. O livro de Jó retrata exatamente esta questão de fogo, de fumaça, que sai da boca e do nariz de algum animal. Talvez é daqui que tiraram a figura lá do dragão, dos filmes aí, que quer mostrar que dragão voa e solta fumaça e fogo pela boca e o nariz. Olha comigo aí o livro de Jó, capítulo 41, por gentileza. Olha que linguagem. Lembrando que o livro de Jó é um livro poético. Então, as figuras aqui você tem que tomar cuidado com a sua interpretação literal. Alguém achou aí? Deixa eu ler aqui para vocês, que aí sai o som ali. Jó 41, versículo 19 e 20 diz assim: da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Que figura é essa daqui? Que animal é esse daqui? Aí você lê com calma lá, fala que é um animal estranhíssimo, o tal do Leviatã. Meus irmãos, que coisa! E este animal aqui procede das profundezas, do abismo. Vocês lembram que na 5ª trombeta foi dada a chave para essa estrela caída, para que ela abrisse o abismo, e desse abismo então saíssem gafanhotos, escorpiões, e a coisa terrível, fumaça, que assusta a gente. Então volta lá para Apocalipse 9, para a gente chegar à conclusão e tirar algumas lições para nós aqui. Apocalipse 9, versículo 20 e 21 diz assim. Aqui, meus irmãos, é diante desse juízo de Deus, preste atenção aqui, veio o juízo. Vamos entender dessa maneira, a terça parte foi atingida e morreram muita gente. Então era para causar nos restantes dos outros temor, dizendo: meu Deus, vocês viram o que aconteceu? Poderia ter sido comigo.
E aí então era para trazer temor no coração da pessoa e ela se arrepender. Não é isso? Por exemplo, nós passamos aí por esta pandemia terrível. Especialmente na nossa nação, foi aquele horror sobre a nossa cabeça, dizendo que ia morrer não sei quantos milhões de pessoas, e a gente ficou com aquela sensação que nós seríamos enquadrados numa dessas aí. Passou a pandemia, morreram muitos conhecidos nossos, e estamos nós aqui. O que tudo isso era para causar no nosso coração? É dizer, se eu estou aqui, é porque tem um propósito de Deus na minha vida, Ele poupou a minha vida, porque eu poderia ter sido um deles. Mas nós, os cristãos, temos essa consciência. Mas e o ímpio? O ímpio acha que, não, se ele não morreu é porque ele é bom. Ele tem um valor aqui nessa terra. Olha comigo o versículo 20, meus irmãos. Apocalipse 9, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mostrando que aquela terça parte dos homens que foram dizimadas, que morreram, enquadravam nesses pecados que estão aqui apresentados. Eram idólatras, eram assassinos, eram gente que roubava, que se prostituía, que mexia com feitiçaria. É a linguagem que eu tenho. Só que era só a terça parte. Isso não significa que só eles praticavam isso, outros também praticavam. Então, o que era para causar no coração dos outros que não foram dizimados é o seguinte: nós precisamos deixar o ídolo para lá, porque os ídolos não são nada. Nós devemos mudar a nossa vida, vamos nos arrepender, vamos parar com essas atitudes que nós temos, que transgride a lei de Deus. Mas a informação que nós temos aqui é que eles não se arrependeram. E, meus irmãos, aqui nós temos grande lição, ou grandes lições para nós. Escute isso daqui. As Escrituras, com frequência, chamam a idolatria de adoração aos demônios. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 32, apenas 2 versículos com vocês. Abre aí. Livro da repetição da lei, Deuteronômio, o último capítulo, que é o capítulo 32, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, versículos 16 e 17. Deixa eu conferir aqui. Não, aqui é o último capítulo que nada. O último capítulo é o 34. Aqui talvez já é a parte do emanuense, começando a escrever o livro de Deuteronômio, que é atribuído a Moisés. Nós sabemos que o finalzinho do livro não pode ser Moisés que escreveu, porque registra a morte dele. Mas olha aqui o que é dito aí. Deuteronômio 32, versículo 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Dizendo do povo idólatra que estava provocando a ira em Deus. Olha o versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, ou estremeceram seus pais. Ou seja, vocês estão adorando deuses estranhos, quando eu mesmo já disse para vocês que não existe outro Deus, porque eu sou o único Deus de vocês que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Então não tenham outro Deus, porque não existe. Na verdade, meus irmãos, não existe mesmo. Ídolos são nada. A descrição bíblica é tão clara, são materiais, artifícios feitos pelas mãos dos homens. Então aqui
Está tão claro que a adoração a estas coisas, por detrás estão quem, meus irmãos? Os demônios. Porque o ídolo não é nada, mas quem usa tudo isso, segundo o que nós estamos analisando aqui, são esses anjos caídos, que estão a favor, entendo o que eu vou dizer, a palavra a favor, ou a serviço do próprio Deus. Deus está usando esses seres caídos para realizar o propósito dele, para punir os ímpios. Então, como deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritam, sacrifícios oferecem aos demônios. Está falando do povo idólatra. Meus irmãos, o Novo Testamento, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, nos mostra esta verdade. Paulo desenvolve essa ideia afirmando dois fatos sobre a adoração aos ídolos. Primeiro, um ídolo não é nada, não tem nenhuma vida em si mesmo. 1 Coríntios 8,4. E não é nada mesmo, meus irmãos. Então, é um equívoco a pessoa construir uma arte com as próprias mãos e depois se curvar diante desta obra de arte. Porque não é nada. E se tornam nada aqueles que se curvam diante dessas imagens. Mas, segundo o apóstolo Paulo, e eu queria ler esse texto com vocês, é assustador. 1 Coríntios 10, 20. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: a recomendação do apóstolo Paulo aqui para o cristão é: cuidado para vocês não serem enganados. Fujam disso. No versículo de número 20, eu vou ler o 19. Achou aí? 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é coisa alguma? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles aqui são os pagãos, tá bom? Os adoradores de ídolos, que eles sacrificam, o que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Paulo está se embasando em Deuteronômio 18, versículo 17. E ele diz aqui: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que é que Paulo está explicando aqui? Alguém fez uma pergunta para o apóstolo Paulo. Paulo, eu agora sou convertido, eu sei que os ídolos não são nada. E eu vim lá daquela religião pagã. E eu era um dos adoradores. Mas agora minha mente abriu. Eu sei que aquilo não é nada. Então, quando tem aquele ritual lá e tem aquela participação, há algum problema se eu for lá e participar? Eu sei que aquilo não é nada. Eles é que ainda estão cegos praticando aquilo lá. Aí Paulo vai dar a resposta: ainda que os ídolos não são nada, você tome cuidado, porque o que eles fazem sem saber é sacrificando algo a demônio, não a Deus. Deuteronômio 32. E aí então ele vai dizer: eu não quero que vocês que participam da mesa do Senhor que é da ceia, da comunhão, você tem parte com aquilo, que você vai lá sentar na mesa dos demônios, porque lá eles têm parte com isso. Então você não pode se associar a isso. Não podeis servir a dois senhores. Volta para Apocalipse, por gentileza, meus irmãos. Apocalipse 9. Então, embora um ídolo esteja morto, por assim dizer, não vivo, por que é que eu digo isso? Porque tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. O Salmo 15 deixa isso bem claro. Ainda assim, os poderes que atuam por trás
da idolatria são demoníacos por natureza, meus irmãos. Não subestimem, não subestimem. Então, a quinta trombeta, e aqui é a conclusão que eu quero chegar com vocês, nos ensinam, meus irmãos, a quinta e a sexta, porque tanto a quinta quanto a sexta vai falar desses seres angelicais que Deus usa. Olha só, vai nos ensinar que o desejo real dos anjos caídos é torturar e matar todos os que são criados à imagem de Deus. Lê do engano quem se pactua com esses seres, dizendo que agora faz parte desses grupos e que estão do lado deles. Porque tem gente que faz pacto com o diabo. Meus irmãos, o diabo, esse ser caído, ele detesta o ser humano, porque o ser humano traz em si, na sua essência, a imagem de Deus, a semelhança, todo ser humano, e é função desse ser caído querer destruir, torturar o ser humano. Então, bobagem aqueles que fazem pacto com ele, só está caindo na armadilha dele, simples, puramente assim. E o aspecto mais triste, meus irmãos, é que a humanidade depravada está tão seduzida e enganada que não é capaz de perceber a verdade e é impelida a buscar o pecado de forma desenfreada. E aí você vai começar a entender a missão da igreja. Meus irmãos, a missão da igreja é cumprir a missão do Deus da igreja, que é ir e anunciar o evangelho, porque esse mundo é um mundo depravado, é um mundo de idolatria, é um mundo de assassinato, é um mundo de furtos, é um mundo de prostituição. Se o povo não se arrepender, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Então, o que leva uma pessoa a se arrepender dessas práticas pecaminosas? O evangelho, a mensagem da cruz. Por isso que o livro do Apocalipse não é um livro fechado, não é uma revelação secreta. Parece até contradição em termos, né? Revelação secreta. Se é revelação, é porque apareceu. Então é um livro aberto, não é um livro selado. Aqui nós temos, meus irmãos, a urgência da pregação deste santo evangelho, de ir ao mundo, de anunciar. Porque existe um juízo a caminho. Então, se você sabe que você tem um parente, você tem um amigo, um conhecido, que vive na prática do pecado, você sabe o que aguarda essa pessoa. Então, é você anunciar aquele que liberta as pessoas, não só das garras de Satanás, mas dela mesma, do pecado dela. Salva ela dela mesma. Mas nós lamentamos ver a humanidade toda caminhando em passos largos para a perdição. Então, cada um dos juízos provocou a onipotência de Deus sobre os deuses malignos e também mostrou às nações que elas não podem depender das coisas deste mundo, as quais se voltarão contra elas mesmas. Então, meus irmãos, qual é a solução para o mundo no qual nós aqui estamos inseridos no planeta Terra? Qual é a mensagem que transforma, meus irmãos, uma nação? Cadê o crente que faz a diferença na sua nação? Porque é aqui que está toda a diferença. Meus irmãos, nós temos um Deus que pode agir poderosamente através de um ou de uma. Então, será você esse ou essa que Deus irá usar? A questão é, qual é a visão que nós temos do fim do mundo? A gente tem aquela ideia, não, pastor, o negócio está feio mesmo, está cada vez piorando. É cada coisa que acontece, esse mundo tem que acabar. Mesmo que o mundo tem que acabar, nós sabemos disso, o livro do Apocalipse deixa isso claro. A questão é, e nesse inteirinho, o que é que eu tenho feito? Então, estudar o livro do Apocalipse leva a gente, meus irmãos, a praticar aquilo que nos alcançou. Porque para nós não há nenhuma condenação, não vai haver juízo.
E esses seres infernais aqui não podem nem nos tocar. Mas, meus irmãos, há outros que estão vulneráveis à ação deles. E o que é que a gente tem feito? O que é que eu tenho contribuído? Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Por isso que eu sou a favor de que, antes de você mostrar a graça para uma pessoa, mostra o que está por vir. E não fique com medo se a pessoa vai aceitar o que você fala ou não. Porque a graça é para ser valorizada de uma maneira que você entendeu o perigo que estava vindo sobre você. Porque te apresentou um abismo que estava debaixo dos seus pés e você então entrou em desespero e a graça agora superabundando sobre a sua vida, você agora vai ser um crente mais fervoroso, mais santo, um crente mais dedicado, porque você sabia o que estava te aguardando lá atrás. E nós fomos libertos. Então, meus irmãos, estudar o livro do Apocalipse mexe com o nosso coração. Não é possível que a gente só vai tentar desvendar aqui as visões que João teve para simplesmente chegar a uma conclusão e fazer, faz sentido. Sim, faz sentido. Mas e aí, meus irmãos? Se isso aqui é verdade, o que aguarda a humanidade caída com Adão? Então, não deixe de orar. Se vier os flagelos, se vier a perseguição, se vier o mártir, continue orando, porque nós temos um Deus que age. Se o ímpio não se converter, meus irmãos, a espada já está afiada, o arco já está armado. Eu estou usando a linguagem do Salmo 7. Então, instrumento de morte para eles, meus irmãos. Por isso, anuncie o caminho de salvação. Diga mesmo, diga. Meus irmãos, de vez em quando eu falo isso com os meus familiares quando eu estou junto com eles. Eles até pensam que eu sou um pouco radical, mas eu falo o que a Bíblia diz. Olha, está vindo um juízo e existe sim um lugar que arde com fogo e o cheiro é aquele cheiro daquela fumaça como enxofre. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? O que é que aconteceu? O fogo que caiu, que ficou pegando fogo lá e o fogo não apagava. E quantos cadáveres lá, uns em estados de decomposição, bichos já comendo os cadáveres. E aquele lugar fétido, aquela fumaça subindo, aquele cheiro horrível, e o fogo lá pegando, e o verme lá comendo. Meus irmãos, o lugar de tormento eterno é descrito dessa maneira. É o local onde tem fogo para arder e o bicho vai roendo o verme vai consumindo. É um lugar terrível, meus irmãos. Eu sei que não é politicamente correto ficar falando dessas coisas, porque a gente não gosta de ficar ouvindo falar de inferno, de condenação eterna. Mas, meus irmãos, é mais fácil hoje aqui nós ouvirmos falar disso, enquanto estamos aqui, do que ir para lá. E chegar lá e dizer, deixa eu voltar lá para avisar os meus parentes. Quem mais falou sobre o inferno, meus irmãos, na Bíblia foi o Senhor Jesus. E quem é que deu a revelação para João falar dessas coisas? O Senhor Jesus. Então pare e pense nisso. O Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos. A aplicação para nós é exatamente essa, não cale, fale. Eu sei que você é muito amoroso, a gente gosta muito de falar que Jesus ama, e ama mesmo. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus é fogo consumidor, como Deus encarnado. Quando Ele voltar no juízo final, não será mais como Salvador. Então fale desse Jesus que também é justo juiz. E pode ser essa mensagem que vai salvar. Porque a mensagem açucarada só fica na mente da pessoa, até impacta a mente da pessoa, mas não desce para o coração. Então, vamos ter uma palavra de oração e depois eu vou abrir aqui para vocês para possíveis perguntas e respostas. Cleiton, você... O seminarista Osiel poderia fazer